del favor de Dios. Tiempo para reír, para soñar, para saltar de alegría. Yeah. Aleluia. Vamos ler então o texto. Diz assim, começando de aluno, estimado Teófilo, em el primeiro livro me referi a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estava vivo. Durante 40 dias se les apareceu e les habló acerca del reino de Deus. Versículo 4. Uma vez, mientras comia com ellos, les ordenou: não se alejem de Jerusalém, sino que esperem la promesa del Padre, de la qual les he hablado. Juan bautizou com água, pero dentro de poucos dias, ustedes serão bautizados com el Espírito Santo. Entonces, los que estavam reunidos com ele le preguntaram: Senhor, ¿es ahora cuando vas a restabelecer el reino a Israel? Não les toca a ustedes conocer a hora, nem o momento determinados por la autoridade misma del Padre, les contestou Jesús. Pero quando venga el Espírito Santo sobre ustedes, recibirão poder e serão mis testigos. Repitam, testigos. E serão mis testigos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e hasta el último o los confines de la tierra. Havendo dicho esto, mientras ellos lo miravam, foi llevado a las alturas, hasta que uma nuvem lo ocultou de su vista. Ellos se quedaram mirando fijamente al cielo, mientras él se alejava. De repente, se les acercaram 2 homens vestidos de blancos, que les dijeron: Galileus, que hacen aqui mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá outra vez de la misma maneira que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalém desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 quilômetro de la ciudad. Quando chegaram, subiram ao lugar donde se alojavam. Estavam allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateu, Jacobo, hijo de Alfeu, Simão el Celote e Judas, hijo de Jacobo. Todos, em um mesmo espírito, se dedicavam a la oração, junto com as mulheres e com os hermanos de Jesús e sua madre. Amém? Amém. É melhor que ele toque. Muito bem. Eu queria compartilhar com vocês, neste momento, sobre a urgente missão da igreja. Repita comigo, a urgente missão da igreja. A igreja tem uma missão. É interessante que este texto que hemos leído, Jesus disse que esta missão deveria começar em aquele momento, é decir, em el momento que ele estava subindo a los cielos, e esta missão iba a terminar
quando Ele volver del cielo. Significa que estamos aí entre a ascensão do Senhor Jesus e a volta do Senhor Jesus. E como igreja temos uma missão. E qual é a missão da igreja? Levar as buenas notícias. Repita comigo, buenas notícias. Repitam forte, buenas notícias. A ver se escucho solamente as mulheres. A ver se escucho os homens. E que hacen? Bueno, os homens. ¡Wow! Es que se es buenas noticias, deve ser celebrado. Deve haver um grito de júbilo. Eu posso dizer, eu fui alcançado por estas buenas notícias. E porque fui alcançado por essas buenas notícias, minha vida foi transformada. Minha família foi transformada. Meus filhos estão crescendo em el conhecimento de Deus. E minhas generações serão generações bendecidas nesta terra, proclamando também estas buenas notícias. É assim. Buenas notícias de paz. Los afligidos deixam de estar afligidos. Buenas notícias de alegria. Los que estão tristes deixam de estar tristes. Porque sabem que se há uma tormenta agora, há um Deus todo-poderoso em el cielo, que és mi Padre. E Ele me dará recursos espirituais para que eu cruce a tormenta e chegue onde Ele estabeleceu que eu chegue. Nossa missão é anunciar estas buenas notícias. A gente necessita receber estas buenas notícias. E solamente alguém que experimentou o toque e a transformação de receber estas buenas notícias está habilitado para levar estas buenas notícias. Somos igreja. Estamos aqui com este propósito. De hecho, vosotros estáis aqui porque o Senhor nos encargou como família anunciar em terras espanholas estas buenas notícias. Há aproximadamente 26 para 27 anos, estávamos esperando a visa em Brasil para poder entrar em Espanha. Não sei se sabes que há que ter uma autorização para entrar em el país que não é el tuyo. Então, nós estávamos esperando a visa, hemos dado entrada allí, esperamos um ano, hasta que saiu. E quando saiu, hemos podido venir. Pero, em el período de espera, tardando muito, Débora tinha 4 anos, Diego tinha 8. E nos disseram que a visa saldria muito rápido. Então, eles não estavam estudando nesse momento, porque não les matriculamos, pero se foi prolongando. Bueno, um determinado dia, um matrimônio saiu da igreja de uma reunião de oração. E foi por el caminho hasta a estação de trem, que estava mais ou menos a 500 metros. E iba um borracho detrás de ellos, cantarolando. Você pode dizer assim, cantarolando, cantando, ou pensando que estava cantando, não? E aí iba detrás de ellos. E eles caminhando. E el borracho se adelantou a ellos
girou hacia ellos e les dijo: ¿estás pensando que vai a Espanha? Não les voy a permitir. Allí tengo muchas ovejas. Um demônio se manifestou. ¿Por quê? Porque o diabo sabe que quando nós nos proponemos a anunciar as buenas notícias do Evangelho de Jesus, as cadenas espirituais que estão em las personas se rompem, porque quando estas buenas notícias chegam, a luz de Deus chega, as tinieblas têm que irse e as pessoas são liberadas. Nós, como igreja, temos esta missão: levar as buenas notícias. Por isso, o evangelismo de impacto CPN, para que sejamos inspirados, para que sejamos ativados, a pelo menos começar a interceder. A gente que disse assim: não, eu não digo nada para a gente porque a gente não crê. É dizer, tu não oras, tu não testificas, não haces nada e quer que a gente creia. El outro dia disse para um grupo aqui: sabes por quê estas sillas de aí de atrás, los jueves estão vazias? Tu sabes por quê? Sabes por quê? Tu sabes? Por quê? A incredulidade não está fora. A incredulidade está aqui dentro. Porque se anunciamos, as pessoas vão receber. Se inspiramos a los demais, eles vão receber. Porque o Evangelho, sabes que é o Evangelho? É o poder de Deus. Repita comigo: é o poder de Deus para a salvação de todo el que crê. Então, eu queria rapidamente fazer um recorrido e fazer uma reflexão com vocês nesta tarde e noite, porque el domingo estaremos aqui trayendo ao altar estes 3 nomes destas 3 pessoas por las quais estaremos orando, intercedendo, separando 10 minutos cada dia e creyendo que o poder de Deus vai liberar esta pessoa e vai salvar esta pessoa. Amém? Então, a urgente missão da igreja. E nós temos algo que queria dizer. Em primeiro lugar, a instrução para cumprir esta missão urgente. Então, primeiro a instrução. Repita comigo: a instrução. Por exemplo, eu te digo, se tu vais a... Quantos evangelhos temos? Já lhes estou dizendo, claro. 4 evangelhos, verdade? Quais são? Onde está Joey? Vem aqui predicar. 4 evangelhos, verdade, Joey? E o evangelho de Mateus foi escrito para que pueblo? Que nação? Diga. Não entendi o que ele me disse. O cubano não entendo nada do que disse. Ele quer dar oportunidade a outra pessoa, porque não sabe. Então, o evangelho de Mateus foi escrito para que nação? Para os judeus. Por que Davi? Este Davi, eu tenho incluso que barrar aqui para dar-lhe o micrófono. Porque o evangelho de Mateus foi escrito para os judios, não? E os judios que esperavam? Esperaban al rey, al Mesías. Eles esperavam um rei. Sí, de hecho, sí, el sismo. Foi escrito para eles: aqui está o rei que esperas, verdade? Não? E a figura é? El león. O leão ruge. Graças, Davi.
E o Evangelho de Marcos? A ver quem pergunta. Todos barram a cabeça assim, como... O Evangelho de Marcos, Walter. Rodrigo. Foi escrito para los... Jesus apresentado como servo. Foi escrito para los romanos, que eles gostavam de subjugar a los pueblos. Então se disse, aqui está o servo perfeito, não? E Lucas? O Evangelho de Lucas foi escrito para... A ver, a quem pergunto? Sobrou para a Angelita. Lolis. Liliana. O Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como o homem perfeito. Então foi escrito para quem? Para os gregos que buscavam o homem perfeito. Aqui está o homem perfeito, o único homem perfeito, Jesucristo. E o Evangelho de Juan? A Lírio que contestou aí deve saber. Foi escrito, o Evangelho de Juan, Jesus é apresentado como Deus. Foi escrito para a igreja. Para a igreja. Então, pero por que estou perguntando isto a vosotros? ¿Está bem? ¿Está bem? Não sei se vai apontar e vou a perguntar. Braulio não está aqui, pero seguro que está vendo por internet. Então, le vou a perguntar el domingo. Seguro, seguro. Então, em el Evangelho de Mateus, Jesus disse assim: toda autoridade me ha sido dada em el cielo e em la terra. E a ser discípulos a las naciones, bautizando em nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todos os que eu os he ordenado. E aqui eu estou com vosotros todos os dias, hasta o final de los tempos. A gente que se queda muito contenta com esta parte que disse, quando Jesus disse assim: e lhes asseguro que estarei com vocês sempre hasta o fim do mundo. Olha, o Senhor está comigo. Pero, ¿sabes por que Jesus disse isto? Ele disse que, mientras estemos cumprindo a missão urgente, Ele está conosco. Então, isto é Mateus. Aí vem Marcos. São as instruções. Vê que é importante. Jesus, depois de ressuscitado, ele destaca isto. Então, Mateus disse desta maneira, Marcos disse: ide por todo o mundo e predicar o Evangelho a toda criatura. Ele disse, para romper barreiras geográficas, não? Todo o mundo e a toda criatura. Aí vem Lucas e disse: vosotros sois testigos destas coisas, que se devia predicar o arrependimento para perdão de pecados. E aí vem Juan e disse: assim como o Padre me enviou. Não sei se o texto está sendo posto em pantalla, de acordo com como eu digo. Sim? Juan, assim como eu os envio, paz seja com vosotros. Como me enviou o Padre, eu também os envio. Então, aqui temos as instruções. Em los 4 evangelhos, há o destaque de las instruções para cumprir a missão. Repitam comigo. La instrução demanda obediência. Jesus nos deu a instrução de que devemos anunciar as boas notícias do Evangelho. E quando anunciamos as boas notícias do Evangelho, estamos obedecendo a Deus. Ok? Segundo lugar, aí vem a autoridade. Repita comigo, autoridade. Jesus disse assim: toda autoridade me ha sido dada
em el cielo y en la tierra. Está em Mateus, el versículo 18. Toda autoridade, del capítulo 28, toda autoridade me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Significa que Jesus resgatou a autoridade. Esta autoridade que havia sido perdida, porque Deus, quando criou ao homem, Ele deu autoridade ao homem sobre a terra. E quando o homem pecou, o homem transferiu esta autoridade para o diabo. Por isso que quando Satanás tentou a Jesus, quando em um determinado momento disse que ele leva Jesus a um monte alto e disse: estás vendo todo isso? Todo isso me foi entregado e eu dou a quem? A quem quero. E quem entregou esta autoridade ao diabo? O homem, quando pecou e quando desobedeceu contra Deus. Pero quando Jesus foi à cruz, disse o apóstolo Pablo que ele expulsa em vergüenza a principados e potestades e triunfou sobre eles em la cruz. Ele tomou a autoridade. Por isso, depois de ressuscitado, ele disse: toda autoridade me ha sido dada em el cielo e em la terra, ide a ser discípulos. Então, nós como igreja e como hijos de Deus, temos autoridade. Se nossa vida está unida a Ele, temos autoridade para ser discípulos, temos autoridade para testificar, temos autoridade para ir e anunciar a cada persona o amor de Deus. Muito atentos, a autoridade de Jesus nos habilita para ser a vontade de Deus. Repitam comigo: a autoridade do Senhor Jesus me habilita para ser a vontade de Deus. Tu podes, por exemplo, ter uma vida exemplar, com princípios. Pero se tu não está bajo a autoridade de Jesus, vai chegar um momento que tu vais perder a noção destes princípios e vais começar a ser lo que não agrada a Deus. Lo que nos dá autoridade, el que nos dá recursos para não pecar, está bajo a autoridade do Senhor Jesucristo. Quando estamos bajo a autoridade do Senhor Jesucristo, recebemos recursos, não somente para não pecar, sino para agradar a Deus, para ser a vontade de Deus, para anunciar as boas notícias. Somos respaldados. O Senhor Jesucristo nos dá autoridade. O hecho de que estemos bajo su governo, o inimigo huye. As tinieblas não podem estar. Assim que, bajo o governo do Senhor Jesucristo, tu casa pode ser bendecida, tus hijos podem ser bendecidos, tu podes ser bendecido em el trabalho. Por donde vaya, el poder e el favor de Deus te vai acompanhar. As nações mais prósperas do mundo foram nações que tiveram princípios em la palavra de Deus e que estavam bajo el governo del Senhor Jesucristo. Como todos sabeis, Estados Unidos de la América é um país próspero, pero está em decadência. Está começando a perder todo o que tinha em el princípio. Tinha muita prosperidade, porque seus fundamentos estavam em la palavra de Deus. Pero em el ano 1962,
hasta el año 1962, se hacía una oración, como decía, bendice los maestros y bendice mi nación. Amén. Ó Deus Todo-Poderoso, bendice mi casa, mi família, bendice mi maestro, bendice mi nación. Amém. Esta oração se decía en las escuelas, pero llegaron algunos y dijeron que era inconstitucional. E aí se quitou esta oração. Esta oração declarava o governo de los cielos sobre a nação. Esta oração declarava o governo de los cielos sobre a família. E por isso a terra nasceu próspera e cresceu próspera. Pero a partir do momento que foi abolido, que se quitou, então começou a decadência. E a cada ano vai caindo mais. Porque não há como, bem-aventurado, disse a Bíblia, a nação cujo Deus és el Senhor. Então, se tu queres tu família bendecida, tu necessitas estar bajo o governo de Cristo, a autoridade de Cristo. E com a autoridade de Cristo, podemos não solamente trazer manices a los pés do Senhor, podemos trazer toda a Valência, toda a comunidade valenciana rendida a los pés do Senhor Jesucristo. Eu não sei quantos estão entendendo e quantos estão escutando. Há uma missão urgente que a igreja necessita cumprir, e solamente com a autoridade do Espírito Santo, e recebereis poder. Al descender sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos, tanto em Jerusalém, tanto em Valência, como em la comunidade valenciana, como em Espanha, e hasta el último de la terra. La misión urgente de la iglesia. Jesús nos presenta las instrucciones. Los 4 evangelios hablan sobre eso. O livro de Hechos habla sobre esto em capítulo 1, versículo 8 que hemos leído. Aí vem a autoridade, que é a autoridade do Espírito Santo. Assim como a instrução demanda obediência, a autoridade desata poder. Terceiro e último lugar, a recompensa. Então, a instrução, a autoridade e a recompensa. E qual é a recompensa? Nós hemos visto que Jesus se acercou e disse: toda autoridade me ha sido dada em los cielos e em la terra, e sereis testigos. E qual é a recompensa? Las vidas transformadas. Las vidas transformadas. Alguém que andava e vivia em la miséria, agora és jefe de família honorável. Alguém que estava encadenado em las drogas, agora és liberado. Alguém que vivia em depressão, em opressão, em uma miséria, agora as cadenas de la depressão, de la opressão se rompem e a pessoa se levanta como uma pessoa de honor. Alguém que tinha sua família em desordem, seus filhos em rebelião, as boas notícias entram, aí vem a recompensa, porque a casa é exposta em ordem, os filhos começam a obedecer, começam a crescer e começam a prosperar em la terra onde Deus les pôs. Recompensa. Repitam comigo: recompensa. Em Hechos capítulo 2, versículos 38 ao 41, creio que é só o 41 vou ler, disse: assim pois, os que receberam su mensaje foram bautizados,
E aquele dia se uniram à igreja umas 3.000 pessoas. Podéis imaginar, em la primeira predicação de Pedro, aquele Pedro que estava miedoso, aquele Pedro que cortou a oreja del soldado, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro que qualquera de nós não queríamos mais em nosso grupo. Quando vem o Espírito Santo de Deus sobre ele, o poder do Senhor é desatado sobre ele. Ele levanta, empieza a predicar, empieza a proclamar as boas notícias. E em sua primeira predicação, 3.000 pessoas. Com isso eu queria dizer-te o seguinte: quizás tu com tu vida has negado a Jesus muitas vezes, com os pecados praticados, com o desordem, com as mentiras, com o roubo, com a prostituição, com a imoralidade sexual. Tu has negado a Jesus muitas vezes, pero Jesus continua com seus braços estendidos para ti. Ele quer trazer-te junto para Ele. Ele quer levantar-te como um jovem, como um homem, como uma mulher de honor. E Ele quer desatar a autoridade sobre ti. Não solamente Ele quer cambiar tua vida e transformar tua história. Ele quer mais que isto. Ele quer levantar-te como uma referência de autoridade nesta terra. Recompensa. Foi a primeira predicação. Em la segunda predicação de Pedro, que encontramos em Hechos 3, 19, ele disse assim: portanto, para que sejam borrados seus pecados, arrepientam-se e volvam-se a Deus, a fim de que venham tempos de descanso de parte do Senhor. E aí vem o 4:4, que é o final. Ele disse: pero muitos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Podéis imaginar, antes miedoso, precipitado, arrogante, se creía mais importante que os demais, negou a Jesus, cortou a oreja grande del soldado, e agora é um homem lleno do Espírito Santo, e quando toma a palavra, a gente toma a decisão e recebe Jesus em seu coração. Por isso eu queria dizer: há esperança para ti. Se houve esperança para Pedro, há esperança para ti. Se o Senhor hizo uma obra grandiosa em Pedro, é porque Ele quer fazer uma obra grandiosa em ti. E aí vem, podíamos dizer muitas outras coisas, o crescimento da igreja. Lucas escreveu o livro de Hechos. Ele disse que na primeira predicação de Pedro, 3.000, e na segunda, 5.000. Pero quando chega no capítulo 6, ele já não pode contar. Ele disse: e se multiplicava o número de los discípulos. Isto Deus quer ser contigo, quer ser com CPN, quer ser com tua família, pero necessitamos crer a Ele. E eu queria terminar, vamos poner-nos de pé, por favor, dizer-lhes o seguinte. Aqui comigo, para que podáis receber esta inspiração. Quando nós venimos a Valência, já estávamos em Castellón, desde 98, como todos sabem. Este próximo ano vamos cumprir 25 anos de ministério, vamos fazer uma grande festa. Pero quando chegamos em Valência e começamos neste lugar, el ano 2015, outubro de 2015, verdade, Rodrigo? Éramos
5 famílias. 5 famílias. Sem contar a parte que estava em Castellón, pero 5 famílias aqui. Mais os ninhos. Podia ser 20, 25, ok? Pessoas. Hoje, 7 anos depois, somos 400 pessoas. Crescimos 16 vezes mais. Podeis imaginar, em 7 anos, um crescimento de 16 vezes mais. Nossa meta para 2023, quando estamos celebrando os 25 anos, nossa meta é chegar a 500 pessoas. Pero 500 pessoas comprometidas com Deus. É neste evangelismo de impacto que vamos trazer ao altar os nomes e vamos começar a interceder. Se nós somos 400, se 200 de nós escorremos 3 pessoas para orar, 3 pessoas que não conhecem o Senhor, estaremos intercedendo por quantas pessoas? 600. 1.200? Ah, mas tu vai poner o doble? 600. Então, vamos considerar, Jesus falou sobre a boa terra, verdade? Ele disse que uma era a orilla del camino, se puso a semilla, as aves del cielo vino, verdade? E levaram a semilla. O outro era os pedregales, não? A semilla caiu aí e também não teve profundidade, vino o sol e la queimou. Então, outra foi entre os espinos, verdade? E então as ervas cresceram e ahogaram a boa semilla, que é a palavra de Deus. Pero uma outra caiu em buena terra. Ele falou sobre, então, 4 tipos de terra, verdade? Uma era a boa terra, 25%. Vamos considerar e vamos clamar ao Senhor por 150 pessoas rendidas aqui em el altar del Senhor neste evangelismo de impacto del ano 2023. Vamos a creer a Deus. Vamos a creer a Deus. Temos as instruções, temos a autoridade e temos a recompensa. O Senhor lo vai fazer.